A internet se chocou hoje com a notícia do falecimento da influencer Luana Andrade, que participou do reality Power Couple Brasil e era também dançarina do Domingo Legal. A influenciadora, de 29 anos, foi fazer uma lipoaspiração no joelho, coisa que eu nem sabia que existia, e pelas reações que eu vi nas redes sociais, muita gente não sabia que existia. Muita gente provavelmente se surpreendeu mais ainda quando ouviu que a Luana achou que era necessário fazer uma lipoaspiração de qualquer tipo. Ainda mais uma de algo que a maioria das pessoas sequer sabia que existia. De acordo com a G1, a influenciadora passou por complicações 2 horas e meia depois da cirurgia. Ela foi levada para a UTI, mas infelizmente ela foi a óbito. De acordo com a matéria, a causa foi embolia pulmonar maciça. Como eu falei no começo, choca bastante que alguém como a Luana achava que era necessário fazer algum tipo de procedimento estético, ainda mais algo tão invasivo e perigoso, que requer anestesia. Muito se comentou sobre disforia corporal e talvez essa seja a primeira vez que você está ouvindo falar desse conceito. Disforia corporal é quando a pessoa se torna obcecada com supostos defeitos com o próprio corpo. Ela não está satisfeita com o que ela está vendo e algumas vezes não há motivo nenhum para achar problemas no próprio corpo. Me parece ser o caso da Luana, porque eu não consigo imaginar qualquer pessoa olhando para essa moça e pensando, sabe o que ela precisava? Perder uns quilinhos. Isso não faz sentido nenhum. Muito foi debatido sobre a responsabilidade médica nesses casos. Se a pessoa tem um quadro de disforia corporal. E antes da gente entrar nesse debate, vamos lembrar, é importante ressaltar, que a gente está falando de termos técnicos, ninguém aqui tem qualificação para isso, a gente está falando como se fosse uma mesa de bar mesmo, mas lembrando que a gente não pode sair diagnosticando as pessoas assim, a esmo. Então, pedindo a licença ao uso técnico sério do termo, eu acho que dá para concordar que essa moça não estava satisfeita com o que ela via no espelho e achou que precisava recorrer a algo tão extremo. Muito foi falado nas redes sociais sobre a responsabilidade médica num caso como esse. Como é que um médico olha para uma moça como a Luana e pensa, não, faz sentido mesmo fazer uma cirurgia de lipoaspiração novamente no joelho, coisa que até recentemente eu não sabia que existia. A propósito, tem algumas postagens que os usuários das redes sociais estavam compartilhando de outras pessoas, outros influenciadores, pessoas famosas, com curativos no joelho que indicavam procedimento parecido, mostrando que isso na verdade é algo até bem comum. É possível que com essa repercussão comece a se reconsiderar. Eu imagino, eu espero na verdade, que alguém que estava com um procedimento como esse já marcado, talvez reconsidere esse tipo de coisa. Essa situação reacendeu o debate sempre presente nas redes sociais sobre padrões de beleza. E, obviamente, se você abre uma revista, as pessoas que você vai ver nas revistas, como protagonista de filmes, essas pessoas geralmente são pessoas mais padrão. E já se é comentado há muito tempo nas redes sociais que esse tipo de padrão e a busca por esse tipo de padrão pode levar a situações como essa. Porque assim, o culto à beleza, isso sempre existiu. Não é uma coisa, tipo, recente, dos últimos 20 anos. É claro que os padrões se tornaram bem mais, digamos, exigentes. Se você vai ver um concurso de Miss, sei lá, qualquer concurso de beleza de 50 ou 60 anos atrás, você vê que era bem diferente, a exigência era menor. Isso não é só pro padrão de beleza em si, parece que a humanidade está correndo, descarrilhando, rumo a um extremo, porque isso não é só, como eu falei, nos padrões de quem você vê nas capas de revistas. Quando você vê, por exemplo, sei lá, competições atléticas de 80 anos atrás, o atleta de 80 anos atrás, ele não conseguiria nem se classificar para as Olimpíadas hoje em dia, porque a exigência é muito maior, a expectativa de performance é muito maior, então muita gente tem apontado para esse tipo de coisa já tem um bom tempo. Então, mas como eu estava falando, não é só os padrões de capa de revista, não é só os padrões de atletas, tem também a questão de que hoje em dia a sociedade humana, eu não digo nem, não dá pra dizer que isso é culpa do Brasil especificamente, ou de qualquer país, eu acho que todo mundo acabou engajado com isso, essa parada que capturou todos nós. A cultura dos filtros. Muito se fala, já tem um bom tempo, sobre o fato de que a cultura do Instagram, especialmente a galera que tá crescendo com isso. Porque eu tive o benefício, sendo mais velho, de que eu conhecia o mundo antes dos filtros. Mas a galera mais jovem, que só conhece isso, que está constantemente sendo bombardeada com esse tipo de padrão, essas expectativas, eles são mais propícios, especialmente porque são pessoas jovens, eles são influenciáveis com mais facilidade, eles estão se convencendo que isso é a aparência que a pessoa devia ter. Eu vi gente falando, e é uma parada que eu concordo, talvez seria o momento de reconsiderar isso, esse culto à beleza. Para de usar dessas coisas com frequência assim. Talvez seja a hora da gente repensar se precisa tanto mesmo aparecer tão bonitinho na foto, no stories, tá entendendo? Essa glamourização. As redes sociais, isso não é um insight meu, isso é uma coisa que já se fala já tem quase 10 anos. As redes sociais, elas inundaram a gente com uma ilusão. Ninguém vive essa vida glamurosa que aparenta. Ninguém é tão bonito quanto é
nas fotos lá no feed, nenhum casal vive essa vida maravilhosa que parece nos vlogs e nas stories, tá entendendo? A vida de viagem, de nômade, não é aquela coisa glamurosa que parece, tá entendendo? Então a gente vive num mundo meio de mentirinha, é um simulacro onde a gente tá, entendeu? Isso não existe. E, infelizmente, algumas pessoas que são influenciadas dessa maneira acabam indo a esses extremos. Um comentário que me chama a atenção foi o do Gabriel Medina, o surfista, que falou o seguinte no seu Instagram. Atenção! Hoje perdi uma amiga por procedimentos estéticos, entre aspas, simples. O mundo tá surreal, gente. Principalmente vocês, mulheres. Esse padrão de corpos perfeitos que é impossível de alcançar, exibidos no Instagram e na mídia, precisa acabar urgentemente. Pra que correr risco de vida à toa? Não dá pra entender. Somos novos, temos várias outras maneiras de se sentir bem, saudáveis, bonito. Se eu puder dar um conselho, precisamos voltar a mostrar sim a realidade em tudo. Somos assim e ponto. Esse mundo fake vai acabar matando mais e mais jovens. Atenção, gente. A mensagem é bastante válida e é basicamente o que eu estava falando aqui. Esse culto à beleza inalcançável é uma coisa meio falsa, é uma corrida sem fim e que, como foi o caso da moça, dá para concluir tranquilamente que isso deve ter sido um fator nessa tragédia. O problema do Gabriel aqui é porque a forma como ele escreveu essa crítica talvez tenha sido a mais desastrada possível. Tá muita gente apontando que a forma como ele falou, principalmente vocês mulheres, eu acho, tendo um pouco de boa vontade com o que o maluco quis dizer, eu acho que o que ele quis dizer é que mulheres engajam mais com isso. Talvez ele quis dizer, eu não sei exatamente o que ele se expressou muito mal. Talvez ele esteja falando sobre uso de maquiagem, uso de filtros, eu imagino que deve ser algo assim. Só que como faz parecer que ele está culpando justamente as pessoas que se sentem mais afetadas com isso, e no caso, o que ele está falando é, a vítima era uma mulher. Fica um tom como se ele estivesse culpando a vítima, que para a maioria esmagadora de pessoas desce muito mal. Apontaram que soa como hipocrisia que o Gabriel fale isso, que ele está aparentemente querendo valorizar a beleza mais real, sem fake, sem maquiagem, sem filtro, seja lá o que ele exatamente quis dizer com essa postagem. Eu penso que é algo assim, né? Não sei. Estavam comentando isso nas redes sociais, contrastando com o fato de que ele só pega padrãozinho, modelo, nível capa de revista. Então se ele realmente acha que esse culto à beleza é uma coisa que é nociva, provavelmente no seu hall de companheiras devia ter pessoas menos padrão, né? E faz um certo sentido, eu tenho que admitir. O que eu devo achar que ele pensa de pessoas mais naturais, mais normais, mais, né, sem esse filtro, sem essa falsidade, sem excesso de procedimentos estéticos e tudo mais que ele talvez queira dizer com essa crítica aí? O que ele realmente pensa se a gente nunca vê esse cara com pessoas que não participam disso? Então, parece que ele viu o problema, mas ele não acha que é um problema real bastante para se comportar de formas que mostrem o que ele realmente parece estar estimulando, né? Então foi trucidado no Twitter, se bem que não precisa de muito para ser trucidado no Twitter, então talvez isso, né? A bolha do Twitter detestou, mas provavelmente, como o cara é muito famoso, é surfista, deve ter, sei lá, quantos milhões de seguidores o cara tem, eu imagino que no espaço dele devem estar pensando, não, realmente. Então, se nessa fala desastrada ele influencia algumas pessoas quer saber uma coisa? Eu parar com esse negócio de filtro, vou mostrar do jeito que eu sou mesmo e pronto. Não sei, mano. Será que vai ser positivo isso aqui? Não sei. Uma coisa que eu vi a galera falando aqui sobre ele, que eu não encontrei um registro que se aplique especificamente a ele, então não sei se a galera tá sendo um pouco injusta nessa comparação, mas estavam falando sobre o fato de que esses famosinhos, e eu nem fico surpreso se isso for o padrão com todos, mas só não posso dizer que eu vi isso se aplicando diretamente a ele, porque o link que eu encontrei para corroborar a história de que alguns desses famosos, eles obrigam que as mulheres deixem o Instagram destravado para ver se são bonitos o bastante para entrar nas suas festinhas, para conviver nos seus círculos sociais. Tem uma matéria aqui que fala que o Vini Júnior, o jogador, supostamente teria colocado esse tipo de imposição para os eventos, para suas festas com seus amigos e tal, que as mulheres têm que deixar o Instagram destravado para que eles analisem, para ver se a mina tá no nível do corte, digamos assim, para entrar. Então, eu não ficaria completamente surpreso se um cara como Medina praticasse esse tipo de coisa. Pelo que estão dizendo, parece ser bastante normalizado nesse círculo de grandes celebridades. É o que você repara mesmo quando você vê qualquer festa de jogador, caras muito famosos. Esse é o tipo de pessoas que habitam esses espaços. Parece que até a galera que tipicamente mais gosta desse tipo de padrão tá começando a pensar um pouco sobre isso, não sei. Mas é como estão comentando. É muito provável que a próxima moça que aparece nos braços do Gabriel vai ser exatamente o mesmo padrãozinho como todos os outros que ele sempre pega. Então é o tipo de coisa que realmente, para a esmagadora maioria dos internautas, parece que é aquela coisa que ele falou, porque é o que se espera que todo mundo fale, mas não é uma coisa que ele realmente acredite. E é o mundo que a gente vive, né? Um monte de gente falando um monte de coisa nas redes sociais, porque é a questão do momento, tem que falar, porque aquilo, mas não
Mas é isso, o que você acha? Como sempre, coloque nos comentários. Você vai aderir a essa tentativa, digamos, esse, não sei se dá pra chamar de movimento, porque talvez seja um pouco recente, pelo menos na minha bolha. Mas a ideia de começar a se postar como você é, sem filtro, sem porcaria nenhuma, talvez seja uma boa ideia, bicho. Vai ser, eu imagino, chocante no começo. Sabe o que isso me lembra? Tem um filme chamado The Surrogates, com o Bruce Willis, em que, na história do filme, eu adoro o fato de que ficção científica sempre prevê todas essas coisas. As pessoas pararam de conviver no mundo real e elas têm robôs que são como elas, mais bonitas, mais fortes, mais atraentes, e esses robôs vão interagir no mundo real e eles ficam lá mofando nessas geringonças que eles usam pra controlar os robôs remotamente. Já viu esse filme, Daniel? Que no final do filme, lembra que eles decidem parar com isso e eles saem de casa e estão, tipo, tudo, imagina o cara todo morfético, ficou trancafiado em casa sem pegar sol, e aí eles vão saindo e se chocando imediatamente a ver as pessoas, né? Mas aí o filme insinua que esse aqui é o melhor desfecho para aquilo. Então me pergunto se vai ter que ser algo assim, mano. A gente tem que parar com essa merda. Vou te falar um negócio, se você parar de usar a rede social imediatamente, você só vai se beneficiar, a real é essa. Algumas pessoas como eu, que estão atreladas a isso por causa do trabalho, não tem esse luxo. Mas se você puder parar, ou pelo menos reduzir o seu uso, pense em redução de danos. Sabe o cara que é fumante, fuma 2 maços por dia, aí ele passa a fumar só 1 cigarro por dia? Ainda não é saudável, mas essa redução de danos é o ideal. E eu vou começar a fazer isso, tentar eu mesmo, mano, porque isso aqui é uma desgraça. Mas enfim, o que você acha sobre isso? Coloca como sempre nos comentários. É isso, gente. Vou ficando por aqui e até a próxima.